E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aí, né, para a gente poder começar a discutir aqui hoje, né, sobre a América Portuguesa. Então, a gente concluiu a nossa discussão sobre a conquista e a colonização da América Espanhola, né, o desenvolvimento da administração colonial espanhola. Falamos sobre a conquista dos diversos povos nativos, né, que os espanhóis conheceram, entraram em contato. Então hoje a gente vai começar a nossa discussão agora pensando a América Portuguesa, né, o território que hoje nós chamamos de Brasil, tá? Então é muito importante vocês fazerem a leitura dos temas, né, dos capítulos, façam as anotações tanto do livro como das aulas. Geralmente aqui nas aulas, nos slides eu trago coisas que às vezes não tem lá no livro, então é sempre importante estar atento a essas questões, porque às vezes aparece lá no TD e aí às vezes o pessoal tem dificuldade porque não lembra de onde foi que viu. Tá? Então é importante fazer essas anotações. E claro, pessoal, nunca deixar as dúvidas para depois. Dúvidas que surgirem, pausa o vídeo, vai lá no Google Class, manda para mim, que assim que eu ver, eu vou responder, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente poder começar. Então, pessoal, conquista e colonização da América Portuguesa. Semelhante ao que aconteceu no caso da América Espanhola, né? A gente vai ter todo um processo de conquista, né? De chegada, de implantação de um processo colonizador sobre aquelas populações nativas. Um processo semelhante ocorre na América Portuguesa, no território que nós chamamos de Brasil. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem estava aqui quando esses europeus aportaram com seus navios aqui no Brasil, lá em 1500. Então é por isso que a gente vai tentar pensar um pouco sobre como essa terra, né, ela era habitada, né, anteriores, né, e a chegada dos europeus. Tá? Então os europeus chegam aqui em 1500. Né, o Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em abril de 1500, e aí a partir de então você vai ter um processo, né, a priori lento, né, de contato com os indígenas, de estabelecimento dessa colonização, mas que a partir de 1530 esse processo vai se acelerar e vai se efetivar de uma forma mais intensa. Então, o fato é que ao chegarem aqui em 1500, esses portugueses, esses europeus, eles vão entrar em contato com uma gama de povos diferentes, né? Povos com cultura, com costume, organização social e línguas completamente diferentes uns dos outros. Né? Antes da chegada desses europeus, aqui se tinha uma população indígena, uma população nativa extremamente vasta e diversa. Diversa porque não dá para pensar esses povos nativos como sendo parte de uma coisa só, como sendo um povo só, com um costume só, um modo de vida só. Isso não é verdade. Né? Quando os europeus chegam aqui, na verdade já viviam aqui nessa região povos já milenares, né, que habitavam essa região há séculos antes. E esses povos se diferenciavam no seu modo de vida, nos seus costumes. Haviam várias línguas diferentes, algumas parecidas, outras completamente diferentes. Então havia uma cultura, vamos botar de uma maneira bem geral, uma cultura ou culturas completamente desconhecidas para os europeus. Culturas que esses europeus jamais tinham imaginado existir. Né? Jamais imaginado existir. Nem na Ásia, nem na África, né? Porque os europeus já tinham tido contato com a África, com a Ásia, então eles já conheciam algumas culturas diferentes das suas. Né? Mas como as dos indígenas, né, dos nativos dessa região, eles não havia relatos iguais, né? Até porque esses povos também eram bem diferentes, por exemplo, dos indígenas lá da região asteca ou da região assim, da América Espanhola, né, de onde os espanhóis colonizaram. Então, quer dizer, havia uma pluralidade cultural muito grande, né, nessa região aqui colonizada pelos europeus, pelos portugueses em específico. Então você tinha aí algo em torno, aproximadamente, tá, pessoal,
Isso aqui é o aproximado, né? Não tem como saber exatamente o número, mas algo em torno de 3 a 5 milhões de indígenas, de nativos, né? Esses quase 5 milhões de povos, né, de pessoas, estavam divididos em mais de 1.000 povos diferentes, né? Então, vários povos de origem diferente, com línguas. Você vai ter aproximadamente 1.300 línguas diferentes só nessa região aqui do Brasil, né? 1.300 línguas, com semelhanças, com diferenças muito intensas, né? Povos que tinham práticas, que tinham rituais, que tinham crenças, que tinham formas de vestir, né? Vamos dizer assim, de vestir, de se apresentar, muito diferentes umas das outras. Então, assim, às vezes a palavra índio ou indígena faz parecer que todos fazem parte de uma mesma lógica, de um mesmo grupo cultural, vamos dizer assim, né? E na verdade, pessoal, eram povos realmente bem diversos, né? Então é sempre importante ter isso em mente. Esses povos nativos, eles tinham modos próprios de vida, né? Cada tribo, cada aldeia, cada povo tinha ali uma forma de organização própria sua, que às vezes tinha semelhança, mas que muitas vezes era muito diferente umas das outras, tá? Então, só para você ter ideia, haviam aqui vários troncos linguísticos. O que é um tronco linguístico? Um tronco linguístico é um conjunto de famílias linguísticas que remontam a milhares de anos, né? Então, tronco linguístico são o quê? São várias famílias de línguas que têm características comuns que sugerem que em algum momento essas línguas já estiveram próximas, há milhares de anos às vezes, né? Estiveram ali, vieram de um mesmo local. Daí a ideia de tronco, né? Como se fosse o tronco, né? Você tem a árvore, você tem o tronco e aí você tem os galhos que se separam do tronco, mas que eles fazem parte de uma mesma árvore. Então, essa é a ideia, né? Então o tronco linguístico ele é isso, ele é uma série de famílias linguísticas e línguas de nativas que têm características comuns que sugerem que em algum momento, num passado muito distante, essas línguas fizeram parte de uma única língua só, ou seja, elas vieram mais ou menos da mesma origem, né? Como é o caso da língua tupi e macro-G, né? Eram os dois maiores troncos linguísticos das línguas nativas, né? O tupi principalmente, que foi o que entrou mais em contato com os europeus. Então o tupi, várias tribos, aldeias falavam o tupi, né? Povos diferentes falavam tupi, ou então falavam línguas derivadas desse tronco que é o tupi. E aí o macro-G, né, também. São os dois maiores. As famílias linguísticas, né, aí também tem outras, né? A família linguística, diferente de um tronco linguístico, geralmente a família linguística é o quê? É um conjunto de línguas que faz parte, que tem ali uma origem comum, mas essa origem ela é mais recente, né? Então ela é menos distante no tempo. Então você tem uma família ali, um conjunto de línguas, né, de línguas locais, que tem características próximas, comuns e que tem uma origem mais ou menos próxima, né, mais ou menos recente. Então também tinham várias famílias linguísticas que não apresentam, né, um tronco linguístico, que não tinham características compartilhadas a longo prazo que permitisse a formação de um tronco linguístico. Ou seja, você também tinha outras línguas menores, outras famílias menores de línguas. Então, assim, são muitos idiomas diferentes que eram compartilhados, né, por esses diversos povos. Então, um exemplo de família sem tronco linguístico definido é o Aruac e o Caraíba, né, que eram mais localizados, né, menores. Então, quer dizer, você tem aí só que já dá para perceber a variedade cultural, a pluralidade cultural que existia, né, entre esses nativos anteriores aí à chegada dos europeus, né? A própria palavra Pindorama, né, eu nem expliquei, né? Então, Pindorama, povos de Pindorama, pessoal, é porque Pindorama, né,
era a palavra usada pelo Tupi, né? O Tupi-Guarani é uma palavra Tupi que se refere a essa região, né, ocupada aí pelo Tupi, que era chamada de Terra das Palmeiras, né? Terra das Palmeiras, que teoricamente seria então o primeiro nome do que hoje a gente chama de Brasil, né? Então, Pindorama. E ainda hoje a gente tem várias palavras, né, de origem indígena. E aí, no nosso português, você vai ter a anexação de uma série de palavras indígenas de diversos troncos e famílias linguísticas diferentes, tá? Então, assim, apesar de o tupi ser majoritário, né? Então, assim, se você pegar o dicionário e for atrás lá e encontrar as palavras de origem indígena, você vai ver que a maior parte delas vem do tupi, principalmente pela presença, né? Pelo contato mais intenso com os troncos, os indígenas, né? Do tronco tupi. Mas você também vai encontrar várias outras línguas de outros povos, outros troncos, na língua portuguesa, né, no português brasileiro. Então, aqui eu coloquei só alguns, né? Claro, não ia botar todos. Se fosse botar todos aí, a lista ia embora. Então, só para a gente ter uma ideia da quantidade desses povos, cada um desses povos se autodenominavam, né? Então, esses nomes são dados pelos próprios habitantes. Então, esses nativos eles se autodenominavam. E aí você vai ter vários povos, né? Vários, cada um a seu modo de vida, cada um a sua forma de ser. Tupi, Tupinambá, Guarani, Tapuia, Tamoio, Cariri, Tremembé, Caraíba, Genipapo, Canina e, meu irmão, vai embora, né? Então, assim, são muitos povos. Tá? Aqui é só pra gente ter uma ideia, né? Como era vasta essa população nativa. Eu peguei aqui algumas das aldeias, né? Assim, os povos indígenas de cada estado aqui, né? Representado aqui cada estado. Então aqui você vai ver aqui são vários os povos, né? Que habitaram os diversos estados, né? Do, do Brasil, né? Só para você ter uma ideia aqui, ó. Como eu falei, né? Eu não vou ler todos porque, enfim, né? São muitos. Mas aqui já dá para você ter uma noção. Olha aqui na Amazônia, né? Quantidade, né? São vários. Então, quer dizer, você tem. Isso aqui é hoje, tá? Você vai ter. Se você for buscar na história, né? Muitos chegaram a desaparecer, né? Em decorrência da colonização portuguesa, né? Esse número que antes era de 5 milhões aproximadamente, hoje cai drasticamente. Você tem uma população cada vez menor, né? Ainda existe muita vamos dizer assim, uma certa perseguição, né, em relação aos indígenas, principalmente aqueles que estão alocados em algumas terras que são consideradas terras ancestrais, né? E aí a disputa, principalmente com grandes proprietários de terra, né, fazem com que esses indígenas ainda sejam mortos ainda com muita frequência. Então você tem um número cada vez menor, né, de indígenas, infelizmente. Então você tinha uma infinidade, né, de tribos e aldeias e povos que habitaram a região colonizada pelos portugueses. Cada um a seu modo de vida. Aqui eu trouxe mas só para você ter uma ideia de como esse modo de vida ele varia, né, na sua estética, na sua prática, né? Você tem, né, as pinturas corporais, né, elas se diferenciam, né, os apetrechos, atributos, os adereços, tudo isso muda de aldeia para aldeia, as questões religiosas mudam, o modo de vida, né, os significados eles mudam muito de local para local, né? Isso é um exemplo da variedade cultural que existia, né, entre esses indígenas. Formas de organização social, como eu falei, cada aldeia, cada povo, geralmente vai ter ali a sua forma própria de organização, tá? Então variava muito de povo para povo. Cada povo vai ter uma forma de se organizar, de pensar, de estar no mundo. Compreender isso de forma profunda significaria realmente estudar povo a povo, entender um a um, né? Claro que, infelizmente, para nós isso é tanto quanto impossível, já que se a gente fosse fazer isso, a gente ia passar o resto do ano vendo só essa questão indígena, né? Mas aí, de forma geral, a gente vai pegar aqui, por exemplo, os tupis e entender
já que era o maior, né, dos troncos, a gente entender mais ou menos como é que funcionava essa organização. Então, o tronco tupi, né, que aí você vai ter os tupis especificamente, você vai ter uma população que vai estar distribuída por todo o território, né, da América Portuguesa, vai se expandir em várias tribos, né, várias aldeias. Culturalmente, eles andavam nus, né, então não usavam roupas. O que eles possuíam como apetrechos, adornos, são pinturas corporais, que é justamente uma característica que aparece em quase todas essas tribos indígenas, né? Que é a pintura corporal. A pintura corporal geralmente ela tem significados próprios, né? Que podem representar parentesco, podem ter significados é, religiosos, rituais. Então, a pintura corporal ela não é só uma questão estética. Ela também é, né, claro, também aparece como um atributo estético, mas ela tem outros significados além da questão estética. Você tem a pintura corporal, né, que são essas tintas que eram feitas de urucum, de vários componentes extraídos da natureza, né? Adornos, né, de penas, então você vai ter os cocás e tal, que eram feitos com penas no braço, na cabeça. Tudo isso era a forma, né, de estar no mundo, de vestir-se, de se organizar entre esses povos. A grande maioria praticava agricultura, né, uma agricultura que a gente chama de agricultura de subsistência, né, que é aquela agricultura feita especificamente para a sobrevivência. Então, não é a agricultura extensiva. Né? A agricultura extensiva você produz o máximo que der, quanto mais sobrar, melhor. Né? Aqui não, aqui a agricultura ela era ligada a essa ideia de subsistência. Era produzir para sobreviver. Então, plantar somente aquilo que era necessário para a alimentação daquela aldeia, daquela tribo. E assim seguir. Né? Não tinha essa intenção expansionista, né, da agricultura extensiva. Além da prática de agricultura, você vai ter a caça, a pesca e a coleta de frutos como complementares. Então, praticava-se a agricultura, mas também caçava-se, pescava e coletavam frutos. Né? Então, é uma forma de tornar essa dieta, né, esse cardápio alimentar ainda mais variado. Então, plantava-se mandioca, né, batata e tal. Então, haviam essa prática, né, de se plantar e de produzir agrícola, mas também a caça, né, a caça de animais, a pesca, né, ela vai ser fundamental para a complementação disso aí. Fabricava instrumentos, né, de madeira, barro e vegetais. Né. É importante destacar, os indígenas no Brasil não desenvolveram instrumentos de metal. Quer dizer, na verdade, na América como um todo, você não vai ter muito a presença do metal como instrumento, né, como fabricação de instrumento. Então, aqui na América Portuguesa, aqui na região do Brasil, você vai ter instrumentos de madeira, né, com as lanças eram feitas de madeira, de barro, né, você vai ter a cerâmica, né, a cerâmica foi muito produzida por esses indígenas, né, e a cerâmica ela basicamente é o barro, né, vegetais, então havia cestas que eram feitas com cipós extraídos da mata, né, então você vai ter uma fabricação intensa de instrumentos, principalmente a partir desses materiais. E também, claro, né, extraídos de animais, ossos. Né? Você vai ter, por exemplo, dentes de animais para fazer a ponta da flecha, pena também para ajudar na aerodinâmica, né, da produção das flechas e tal. Então, quer dizer, havia todo um conhecimento, né, e aí a partir daquilo que estava disponível na natureza, você vai ter a produção de instrumentos. A maioria desses povos viviam em aldeias, né? E as aldeias elas basicamente compunham ali, né, a sua você vai ter algumas aldeias, elas tinham várias habitações e tal, algumas era apenas uma, né, uma habitação maior onde ficavam todos. Então havia essas diferenças de aldeia para aldeia, mas de maneira geral a forma de organização era essa, né? As aldeias elas estabeleciam laços de solidariedade, ou seja, aldeias de um mesmo povo, falantes geralmente de uma mesma língua, elas se ajudavam, né? Estavam ali se ajudando, né? A ideia mesmo de solidariedade. Uma podia ajudar a outra nas diversas necessidades aí ao longo da vida. No entanto, aldeias de povos inimigos
povos diferentes, era comum também as guerras, né? Então, é uma prática que a gente vai ver que aparece muito nessa cultura nativa anterior, né? É a prática da guerra. A guerra é uma coisa que esses indígenas vão praticar com bastante efetividade, né? Então, povos diferentes, né? Povos inimigos, aldeias inimigas, e aí gerava guerra, muitas vezes para afirmar superioridade, pelo domínio de uma determinada região e por aí vai. E também por significados religiosos que era dado, né, por esses indígenas na questão da guerra, né, a exaltação da coragem, aquela coisa toda. E aí também, né, entre esses indígenas não havia um Estado, só não havia a noção de governo como nós conhecemos. Né? Entre eles, basicamente, todos, né, tinham a sua importância dentro da aldeia, né? Cada um tinha ali as suas funções, baseado na idade, no sexo, enfim, né, na habilidade de cada um, mas não havia uma estrutura organizacional que governasse, né? Não havia o rei dos indígenas, isso não existia. Né? Então, como eu falei, existia ali alguém que concentrava a atividade religiosa, o pajé, por exemplo, que era responsável pelos rituais, pelas cerimônias. Você tinha ali um chefe guerreiro, um cacique, né, que é quem vai fazer a liderança ali da aldeia, essas coisas. Mas, de maneira geral, não havia um Estado, né, centralizado, como era o caso da Europa, né, lá no século XVI. Então, quer dizer, só que a gente já vê que o modo de vida desses indígenas ele era completamente diferente daquilo que os europeus conheciam. Né? E aí, esse contato com esses indígenas ele vai trazer, né, aí um choque cultural muito intenso. Né? Aqui a gente tem, ó, só para a gente conhecer um pouco do modo de vida, né, tem um arco, uma foto recente, né, mas ainda trazendo esses elementos. A pintura corporal, dá para ver aqui, né? Corporal é um elemento que permanece ainda presente nessas culturas remanescentes indígenas, né? Os arcos de madeira, né? Aqui as flechas já estão bem, aqui tem ponta e tal de ferro, pelo que dá para ver, mas ainda o arco como elemento fundamental e também, né, amplamente utilizado por esses indígenas. Aqui, ó, novamente, a pintura corporal, os apetrechos, o cocá, né, que é utilizado por esses indígenas. Né? Então, como falei, a pintura ela não tem só uma questão estética, ela também, né, tem todo um significado, que pode estar ligado a questões religiosas, de tradição, de família, de herança e tal. Então, isso muda. E aqui uma representação do século XVI, né, lá do Theodore de Bry, que foi vamos dizer assim, né, um desenhista aí que fez uma série de registros entre aspas, né? Fez uma série de desenhos, né, representando as culturas indígenas, principalmente desse período, mas o Theodore de Bry nunca esteve efetivamente no Brasil, né? Nunca esteve aqui. Ele só ia fazendo esses desenhos a partir dos relatos dos viajantes que vinham, entravam em contato com essas culturas, e aí esses relatos ele ia lendo e tal, e aí foi desenhando aquilo que ele entendia, aquilo que ele imaginava que era a forma como esses povos viviam. Então, claro que os desenhos do Theodore de Bry fundamentalmente um exemplo aí do que é, né, o imaginário europeu, né, sobre as culturas que aqui se estabeleciam. Né? Então, olha só, então tá aí, ó, aqui é a representação de um ataque tupiniquim a uma aldeia tupinambá. Né? Então, como eu falei, havia guerra intensa entre esses indígenas. Né? Então, você tem aqui você teria aqui a aldeia, né, a aldeia Tupinambá aqui, né, as mulheres correndo aqui no meio, vocês conseguem ver. Os homens estão aqui do lado de fora, próximos a essa cerca, espécie de cerca que ele desenhou aqui. Né? Essa cerca basicamente não existia mais. E aí você tem aqui o ataque de outros indígenas. Veja que ele faz aqui, né, os indígenas trajando aqui algumas coisas aqui. Então, essa é uma forma como ele via. Né? Então é isso, pessoal. Né? Para a gente começar aqui a refletir sobre esses povos que aqui habitavam assim da chegada dos europeus. Tá bom? Então, façam a leitura do capítulo,
As dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class, eu vou responder assim que possível e aí nós vamos dialogando, tá certo? Então, pessoal, até a próxima.